Gravando. Boa noite a todos. Sejam Boa bem-vindos. noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Saudações. Vamos lá, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Vou colocar o óculos para enxergar. Para nossa reunião espiritual, né? Para a gente tentar aprender um pouco, né, sobre o livro de Urântia, a vida de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Somos o grupo Saber e Conhecer. Vamos lá, meu povo, vamos a uma oração para começar. Tia Ana Paula. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, damos por iniciada a reunião de hoje. Graças a Deus. Vamos lá. Eu voltei um minutinho para a gente retomar e vou continuar aqui a nossa palestra. Ele fugiu tão logo. é, Quando da crucificação de Jesus, o Sinédrio mandou matá-lo, ele se mandou para Filadélfia, ficou com Abner lá e morreu aos 67 anos da mesma doença que o havia matado um tempo atrás. A jornada final. Estão preparados? Agora é para chorar. Não dá para não vir, é impressionante, né? Essa imagem, triste, mas ela é belíssima, né? Essa imagem é de uma beleza impressionante. Os olhos, é impressionante essa imagem. Bom, Jesus anunciou que ele e os apóstolos partiram para a Páscoa em Jerusalém, a última Páscoa. E o que os seguidores estavam pensando? Que ele iria inaugurar o templo dele, o templo da supremacia judaica. E Jesus não conseguia extrair, os apóstolos, ele não conseguia extrair da mente deles que Jesus não estava indo lá para estabelecer nenhum reino terreno, né? E Jesus chegaram a Betânia pouco antes das 4 horas do dia 31 de março, que ele acabou morrendo no dia 7, né? Foi dia 7 a ressurreição. E Betânia distava 3 quilômetros do templo. E aí o que ele pensou? Como é que eu vou entrar em Jerusalém para não ser preso pelo Sinédrio? E foi aí que ele lembrou das escrituras de Zacarias, onde ele dizia assim: regozijai-vos grandemente, ó filha de Siom, dai gritos, ó filha de Jerusalém, contemplai o vosso rei que vem a vós, ele é justo e traz a salvação, ele vem como alguém humilde, montado em um asno e um jumento filho de uma asna. Exatamente, ele entrou lá como filho da paz, desta forma aqui, porque ele lembrou dessa escritura, e foi assim que ele teve o povo inteiro aclamando. Ele entrou realmente como um rei, e esse mesmo povo, uma semana depois, pediu a sua crucificação. Na segunda-feira, no dia 3 de abril, ele fez a purificação do templo, e ele fez porque é o seguinte: o templo era todinho comandado pelo Sinédrio. Para vocês terem uma ideia, naquela época, se eu não me engano, um trabalhador ganhava, durante uma semana de trabalho, menos de meio cento de dólar. O Sinédrio tinha em caixa o equivalente a 10 milhões de dólares. Dá para entender a discrepância? Por quê? Porque o câmbio era feito no templo, todos os animais que não tinham passado pela purificação para serem sacrificados, quem não comprava ou vinha de longe, comprava no templo por preços absurdos. Era isto totalmente controlado pelo Sinédrio. Então eles tinham dinheiro que não acabava mais. E foi por isso que Jesus fez a purificação, porque isso estava sendo usado como uma forma de corromper e de manter as tradições que Jesus não queria mais, o sacrifício de animais durante a Páscoa. Na segunda-feira, o Sinédrio decidiu, por unanimidade, que Jesus devia ser rapidamente destruído, já que nenhum amigo do mestre comparecera à reunião, eles tinham acabado de ser demitidos. Na terça-feira, aqui é uma coisa importante, quem estuda o livro de Urântia,
Jesus, quando estava diante dos gregos, ele pôde perceber o fim de uma dispensação e o começo de uma nova dispensação. A gente estava sem ter dispensação desde a época de rebelião de Adão e Eva. Tá? Então aqui nós tivemos uma outra dispensação, até Moisés estava preso aqui, todo mundo estava preso no planeta, ninguém tinha ido para o mundo das mansões, todos estavam porque estava sem dispensação. Ele fez um discurso de despedida no templo, falou pela primeira vez sobre a destruição de Jerusalém e foi um caos, porque milhares de jovens depois foram destruídos e crucificados no Gólgota, uma cena assim horrível. E Jesus falou sobre o seu retorno, o que causa uma confusão imensa e o que fez os apóstolos achando que ele iria retornar na semana seguinte, depois da ressurreição dele, e falou pela primeira vez que deixaria o Espírito da verdade para confortar-vos e guiar-vos. Ele falou: eu retornarei a este mundo onde vivi, esta vida na carne, e onde tive a experiência de simultaneamente revelar Deus ao homem e conduzir os homens ao Deus. Na quarta-feira ele ficou sozinho, ele foi até o Monte das Oliveiras, ficou sozinho. Judas encontrou Caifás, o sumo sacerdote, combinou com ele a traição. E o mestre empenhava-se em alegrar os seus apóstolos abatidos, óbvio, todo mundo estava sentindo alguma coisa, né? Eles estavam todos começando a compreender os acontecimentos que estavam iminentes para acontecer. Na quinta-feira, Jesus passou como feeling, ele passou com seus apóstolos e uns poucos discípulos leais e devotados, falou para cerca de 50 seguidores e no final da tarde anunciou que iria celebrar a Páscoa um dia antes com os apóstolos que não entenderam por que ele faria isso. E foi aí que ele foi para a última ceia na casa de João Marcos. A mesa não era comprida, quando você vê, eu só achei esta imagem, a mesa era em U. O livro fala que a mesa era em U, havia só, Jesus sentou-se aqui, à esquerda de Jesus sentou Judas, que era o lugar de maior honra, e aqui sentou Pedro à direita, e todos os outros apóstolos tomaram o restante da mesa. Então é outra coisa, a mesa era em formato de U. Obviamente que quando os apóstolos entraram, teve uma grande disputa pelos lugares de honra, quer dizer, eles voltaram totalmente às suas memórias judaicas da antiga, deram vazão à sua antiga predileção por honrarias. Judas sentou-se à esquerda e João Zebedeu à direita. E Jesus lavou os pés dos apóstolos, porque esses também não podiam conceber eles lavarem os pés dos seus irmãos todos poeirentos, né? Que era um hábito que eles tinham, andavam com os pés muito poeirentos. E aí Jesus instituiu a ceia da lembrança, que vai ser celebrada hoje à noite, onde ele falou, quando trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se de divã, abençoou, dizendo: tomai deste cálice todos vós e bebei deles, este será o cálice da lembrança de mim, este é o cálice da bênção de uma nova dispensação de graça e verdade, e será para vós o emblema do outorgamento da ministração do Espírito Divino da verdade. E eu não beberei novamente deste cálice convosco, até que em uma nova forma possa beber convosco no reino eterno do Pai. Quando terminaram de beber, o mestre tomou o pão, deu graças e disse assim: tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida, e este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho em uma só dádiva. A palavra do Pai, como reveladora no Filho, é de fato o pão da vida. Depois de haverem comido o pão da lembrança, o símbolo da palavra viva da verdade encarnada, a semelhança da carne mortal, todos se sentaram. E Jesus falou da nova Páscoa e disse: e sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança a mim, e quando vos lembrardes de mim, primeiro olhai para a minha vida na carne. Lembrai-vos de que eu estive certa vez entre vós, e então, pela fé, podeis saber que todos vós ireis algum dia cear comigo no reino do eterno do Pai. E esta é a nova Páscoa que deixo convosco, a da memória da minha vida de auto-outorga, a palavra da verdade eterna e do meu amor por vós e da efusão do Espírito da verdade sobre toda a carne. Olha que belíssimo que ele falou. E ele deixou um novo mandamento nesse momento, que é: amais uns aos outros como eu vos amei, amando assim uns aos outros, todos os homens saberão que são os meus discípulos. Pois um amor maior do que este nenhum homem pode ter, o de dar a vida pelos seus amigos. E nisso
isso, Jesus falou que ia mandar o Espírito da Verdade, eu vou falar depois, e fez a última prece com os seus discípulos. E Jesus ampliou para todas as gerações a revelação viva do nome de Deus, do mesmo modo que o amor divino revela a natureza de Deus. A verdade eterna desvela o seu nome em proporções sempre crescentes. E quando Jesus voltou da última ceia, estava só no Getsemane, foi outra situação que Jesus chorou. Ele chorou quando ele estava entrando em Jerusalém e passou pelo Monte das Oliveiras e já sabia o que ele ia passar. E o que ele fez? E jogando-se com o rosto contra o chão, ele orou. Será? Dá para entender o que um ser sente, sabendo que vai ser crucificado? Precisando de uma ajuda e os três dormindo. Dá para entender, por mais que você seja divino, você sabe que a tua natureza humana vai passar pelo que você vai passar. Não dá. Ele rezou 3 vezes. Ele pediu. Ele falou, pode afastar de mim esse cálice? Não dá. A gente é ser humano. Você dá uma pancada na cabeça, você quase morre de dor. Imagina passar o que ele passou. Não vou nem ler essas preces dele. E cada vez que ele fazia uma prece no jardim, isso é importante, a sua humanidade agarrava-se à sua divindade com a mão sempre mais forte da fé. E a sua vontade humana tornava-se mais completamente una com a vontade do Pai Divino. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava sobrepujando a natureza humana para a natureza divina. Por isso tanto sofrimento. Entre outras, aí o Deus mandou um anjo para falar com ele, e entre outras palavras do anjo estava a mensagem que o pai desejasse que o filho terminasse a sua auto-outorga terreno, passando pela experiência da criatura da morte, exatamente como todo mundo passou. Aqui, e aí conclui sua prece, no momento aqui aparece o anjo. E aí ele fala... desculpa aqui, no momento. Jesus ficou prostrado em um momento no chão. A princípio não teria parecido tão difícil beber do cálice. Óbvio, você está olhando lá na frente. Chegou segundos antes. E aí o que o lado humano prevaleceu? A separação dos apóstolos, o fluxo e refluxo naturais de sentimentos comuns a todos os seres humanos. Ele estava cansado do trabalho, exausto das longas horas de labor extenuante. Ele não tinha comido nada desde a última ceia. Outra coisa, ele carregou a parte horizontal da cruz, porque ninguém carregava a cruz inteira, né? O que mostra nos filmes não é correto, porque aquilo já estava enterrado, a parte vertical. Ele carregou a parte horizontal, mas pela fraqueza ele não aguentou. A transpiração rolava no seu rosto. E ele estava convencido que o Pai tinha intenção de permitir que os acontecimentos tivessem um decorrer natural. E ele, o que ele tinha tomado a decisão? Eu não vou usar nenhum dos meus poderes para me salvar. Puta, é difícil. Sinto muito. Sinto muito. Se põe no lugar, por um segundo, porque a gente lê fácil. Agora tenta acessar o sentimento que esse ser estava passando naquele momento. Se conecte com isso um pouquinho para você ver o que é dor. E a gente acha que sofre. Mas ele estava isolado da sua família na carne. Um dos seus companheiros tinha traído. O povo do seu pai José tinha rejeitado. Sua alma estava frustrada pela misericórdia rejeitada do ser humano. Ele veio para oferecer a misericórdia, oferecer a salvação, oferecer tudo que foi rejeitado. Ele não era insensível à situação de solidão pessoal, de vergonha pública e de aparente fracasso da sua causa. É óbvio, porque senão ele não teria morrido na cruz. Então, toda a obra dele ficou como semente e vai sim andar, mas teoricamente, entre aspas, ela fracassou. E era exatamente um desses momentos humanos terríveis em que tudo parecia desabar em uma crueldade esmagadora e em uma agonia aterradora.
e todos os sentimentos pesavam com ele com uma carga e peso indescritível. Diz o livro que ninguém nunca passou e nunca jamais vai passar por tudo o que Jesus passou na terra. Porque realmente ele veio preparado para aguentar provação, aguentar tudo e efetivamente aguentar todo esse peso dessa humanidade para sair disso daí. E o que fez Jesus sair disso? Ele começou a ter as boas memórias de cenas agradáveis de tudo aquilo que aconteceu na terra. Então ele recorreu às memórias, olha que interessante. E foi com essas velhas memórias de Nazaré, Cafarnaum, do Monte Hermon, do alvorecer e do pôr do sol resplandecente no mar da Galileia, que ele conseguiu acalmar-se, fazendo seu coração ficar mais fortalecido e pronto para ir ao encontro do traidor que dentro de um pouco iria atraiçoá-lo. E ele retomou o equilíbrio dele. Antes da chegada dos soldados, ele estava recuperado, seu espírito havia triunfado sobre a carne. Você vê que esse foi o triunfo do espírito sobre a carne, porque veio todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que a gente carrega como ser humano, querendo ou não, fantasia ou não, que a gente traz, e a fé havia se afirmado acima de todas as tendências humanas de temer ou de nutrir dúvidas. A aprovação suprema da compreensão plena da natureza humana havia sido enfrentada e superada de modo aceitável. E aí eu quase pulo da cadeira, porque eu não consigo entender como pode escrever de modo aceitável, né? O que são esses conceitos celestes para considerar um negócio desse de modo aceitável? Quem sabe a gente possa um dia entender mais para frente. Uma vez mais o Filho do Homem encontrava-se preparado para enfrentar seus inimigos com equanimidade, segurança plena da sua invencibilidade, como um mortal dedicado sem reservas a fazer a vontade do Pai. E aqui o livro tenta justificar. Eu não sou ninguém para julgar, para falar, né? O Pai do céu desejava o Filho terminasse da sua carreira naturalmente. Cada detalhe de toda essa assombrosa manifestação de ódio, dessa demonstração sem precedentes de crueldade, foi obra maliciosa de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa, nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, também não foi obra de Lúcifer nem de Caligástia. Embora eles tivessem feito muito para assegurar que os mortais o rejeitassem. E uma coisa que eu acho muito legal do livro é a honestidade, onde ele diz assim: até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. Quer dizer, nem eles também, lógico, se eles são seres divinos, eles entendem. Você olha aquilo lá, você vê o sofrimento, e por isso que numa parte do livro fala que, apesar dele ser crucificado, ele ensinou muito dos homens para os seres divinos, porque os seres divinos não entendem. Eu vejo lá no livro, não, vocês têm medo, vocês falam, pô, pelo amor de Deus, vem aqui então, vê o que é, como é que a gente domina o medo? Ensina a gente. Não é só criticar, falar, vocês têm que ter uma coragem, fé. Meu, vem aqui, por favor, desculpa. Mas porque não é simples no dia a dia a gente vencer tudo isso, né? E na sexta-feira, Jesus ainda tenta poupar, o dia da crucificação, Jesus tenta poupar Judas da traição, se adiantando para o soldado romano, falando, a quem buscais? Ele fala, Jesus de Nazaré, ele fala, sou eu, e mesmo assim, Judas, para mostrar que ele que estava entregando, foi lá e beijou Jesus, e aí ele não aguentou e se danou. E aí ele foi julgado por Anás, pelo tribunal dos sinedristas, por Pilatos, Herodes, voltou para Pilatos, onde ele foi chicoteado apenas uma vez. O que os filmes mostram, o livro nos informa que não é assim. Qualquer condenado à morte era chicoteado apenas uma vez, e não aquele horror que estão mostrando aí. E o povo liberou Barrabás e pediu a sua crucificação. E o povo falou a maior besteira que eu já vi na vida, e que não sei o que recaia sobre os nossos filhos, e recaiu mesmo, porque milhares e milhares de jovens judeus morreram crucificados no Gólgota depois disso, quando da invasão de Jerusalém. E Pilatos lavou as suas mãos diante da multidão, buscando escapar da culpa de mandar um homem inocente para ser crucificado, apenas porque ele temia os dirigentes do Sinédrio, ele já tinha arrumado muito rolo com eles. E aí Jesus foi para a humilhação, enquanto ele esperava esse julgamento que não teve, os guardas batiam nele e falavam, faz uma profecia, tu libertador, sobre quem foi que te bateu. E ele ficou quieto o tempo inteiro. E aí o livro faz um questionamento interessante. Qual é o
o vestígio do animal no homem que o leva a querer insultar e agredir fisicamente aquilo que não pode alcançar espiritualmente nem conceber intelectualmente? No homem meio civilizado espreita ainda uma brutalidade maldosa que busca liberar-se sobre aqueles que são superiores em sabedoria e alcance espiritual. É aquilo que eu estava comentando. A gente, antes de se tornar divino, tem que se tornar humano. Humano é começar a respeitar o próximo, não criticar o próximo. Respeitar, e depois você vai chegar para a fase do amor. E pouco antes da crucificação, Jesus pediu que a Maria fosse vê-lo, e foi lá a Maria assim, antes que eu quero, traz para ver-me antes que eu morra. Jesus carregou a viga horizontal até o lugar da crucificação. E quando Jesus viu a sua mãe com João, o seu irmão e a sua irmã, né, que era Maria, Jesus, Ruth e Judá, ele sorriu, mas não disse nada. Eu acho que ele queria dar uma despedida. Pouco antes de morrer, pediu para João levar Maria embora, então ele não deixou Maria lá, ele pediu que Maria realmente fosse embora, porque eu acho que ele não queria que a mãe dele visse, né, o que ele estava passando. E João foi o único dos 11 apóstolos que testemunhou a crucificação. Na última hora da cruz ele falou: eu tenho sede. E aconteceu uma coisa com ele não comum, porque geralmente os crucificados demoravam 2, 3 dias para morrer, e ele morreu quase que imediatamente. Ele falou: Pai, está acabado, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, e ele morreu. E aí o centurião romano, como viu quando ele morreu, falou: este de fato foi um homem reto, verdadeiramente deve ter sido um filho de Deus, e se converteu ao cristianismo. E aí o livro explica que não foi o homem, não Deus que planejou e executou a morte de Jesus na cruz. É bem verdade que o Pai recusou-se a interferir na marcha dos acontecimentos humanos de Urântia. Mas o Pai do paraíso não decretou, nem exigiu ou solicitou a morte do seu filho como foi executada na terra. A salvação dada por Deus aos mortais de Urântia teria sido tão efetiva e inequivocamente segura se Jesus não tivesse sido levado à morte pelos cruéis mortais ignorantes. E aí eu penso só uma coisa: dos 700 mil Micaéis, talvez um tenha que ter passado por esse trabalho de morrer na cruz, e foi ele que foi escolhido. Porque se tudo é experiência, alguém tem que passar pela experiência. Também poderia haver a experiência de 700 Micaéis, nunca ninguém ter morrido na cruz. Mas se há uma experiência, essa foi a experiência. Eu gostaria de fazer uma recomendação. Aí, essa frase do centurião, poderia lê-la de volta? Esse foi de fato um homem reto, verdadeiramente deve ter sido um filho de Deus, e a partir daquele instante ele começou a crer em Jesus. Há um filme que eu assisti o ano passado Foi. E eu gostaria de recomendar, porque foi um dos melhores que eu já assisti. Eu vi esse filme. Se chama Ressurreição. Ressurreição, é lindo esse filme. É lindo. Quem puder, o filme Ressurreição. Bom, só para terminar, o Pai do Céu amava tal, ele fala, né, que a morte não poderia aumentar o atributo do Pai do Céu. Conquanto não haja de ser por isso que o Pai do Céu em nada mais nos amaria, é todavia em vista desta autodoação de Micael que todas as outras inteligências celestes nos amam mais. Bonito, né? Você mata, faz, os caras chamam mais. E isso é assim porque Jesus não apenas fez uma revelação de Deus para o homem, mas porque do mesmo modo fez uma nova revelação do homem aos deuses e às inteligências celestes do universo dos universos. É bonito, eu não tenho a profundidade do entendimento disso, o que isso revelou aos seres, mas deve ter ajudado com que eles compreendessem um pouco mais a nossa natureza, que é a criação deles. No fundo é a criação do universo também, é a criação deles. A ressurreição, essa foto também é linda. Então, às 2h45 do domingo da manhã, vem uma comissão de encarnação do paraíso formada por 7 personalidades não identificadas. E às 2h45, vibrações intensas de atividade material e morancial combinadas começaram a emanar do novo sepulcro. E às 3h02, a forma morancial ressuscitada e a personalidade de Jesus estavam saindo do sepulcro.
Sabemos que nenhuma criatura do universo local participou desse despertar mononcial, e o livro fala, se não me engano, que Jesus tem a capacidade de ressuscitar por si só, porque enquanto ele estava morto, eles têm registros de conversa do Filho de Deus com entidades, com os seres do universo, fazendo algum gerenciamento. O dirigente dos arcanjos, é linda essa imagem, o dirigente dos arcanjos pediu o corpo mortal para Gabriel, porque ninguém queria ver ele se decompondo, comido pelos vermes, então eles usaram a técnica do tempo acelerado para acabar com o corpo dele, foi dissolvido instantaneamente. Logo após, o dirigente dos arcanjos estão presentes, convocou o seu conselho para a ressurreição das criaturas de vontade adormecida. Agora houve a ressurreição dos mortos, então é da dispensação. A primeira foi do príncipe, a segunda de Adão e Eva, e essa terceira aqui. E Jesus, ele fez o quê? Ele morreu e passou por toda a carreira ascendente moroncial. Porque faltava, ele foi um ser material lá em cima, só que faltava esta parte de baixo e ele teve que passar. E ele ressuscitou com um corpo moroncial, que não tem sangue, não se alimenta de alimentos comuns. E ele apareceu, ele teve 19 aparições. Para 5 mulheres no sepulcro, na própria sexta-feira, depois da ressurreição, no domingo, para Maria Madalena, para Tiago, para sua família terrena e 20 pessoas, para 5 mulheres reunidas na casa de José de Arimateia, para os 40 gregos, para Cleofás e Jacó, que são irmãos que estavam andando, eu não sei porque ele apareceu para eles, mas ele apareceu para esses dois, para Simão Pedro, para os 10 apóstolos, menos Tomé, porque Tomé estava em profunda depressão. No dia 11 de abril ele apareceu para Abner, Lázaro e uns 150 dos seus companheiros, e todo o corpo evangélico, todos os apóstolos na 11ª, para Rodã e outros 80 crentes em Alexandria. No dia 21 de abril para 10 apóstolos na Galileia. No dia 22 de abril para 11 apóstolos que se reuniram com ele em Cafarnaum. Para 29 de abril para 500 crentes. No dia 5 de maio, grupo de mulheres e cerca de 50 outros discípulos. Em 13 de maio para Nalda e cerca de 25 crentes samaritanos. Em Tiro, dia 16 de maio, no final de uma reunião de crentes. E a última, ele apareceu dia 18 de maio, para os seus 11 apóstolos, quando eles iam se sentar para de jejum. Jesus os conduziu até o Monte da Oliveira, onde fez sua despedida preparatória para sair de Urântia. E eram cerca de 7 horas e 45 minutos dessa manhã, quando Jesus moroncial desapareceu da vista dos seus 11 apóstolos, para iniciar a ascensão à mão direita do Pai, a fim de receber a confirmação formal da sua soberania completa no universo. Na experiência moroncial de Jesus, ele teve acesso a mais de 1 milhão de diretores moronciais, onde ele ensinou e aprendeu o que é a vida moroncial. Ele passou 40 dias nos mundos moronciais, deu-lhes ensinamentos e aprendeu dos seus diretores sobre a vida de transição moroncial. E após todo o trânsito moroncial, ele dirigiu-se para o abraço dos Altíssimos em Edentia, onde liberaram do seu estado moroncial por meio dos canais espirituais de ascensão, onde ele foi, e o status de filiação da Suprema de Salvton. E desse modo a experiência completou o seu serviço de experiência no universo, e foi por meio dessas experiências moronciais que o Filho Criador de Nébadon realmente completou aceitavelmente a sua 7ª e final auto-outorga no universo. Estou invocado com essa palavra aceitavelmente. O que aconteceu? Estamos terminando. O que aconteceu com os apóstolos? Simão Pedro tomou em si a incumbência de falar pelos seus amigos e fez um relato apaixonado do último encontro dos 11 com seu mestre. E eles resolveram escolher um novo apóstolo, Matias, para substituir o Judas Iscariotes. Os gêmeos voltaram para suas casas na Galiléia e viveram muitos anos. Simão Zelote, que estava numa depressão, ficou afastado antes de sair pregando o evangelho. Tomé distanciou-se por um período, então reassumiu seus ensinamentos. Natanael, ele realmente foi o único que ficou fiel aos ensinamentos do Jesus, foi embora para Filadélfia junto com Abner e depois foi pregar nas terras da Mesopotâmia exatamente aquilo que Jesus falava. E isso deixou apenas 6 dos 12 apóstolos originais: Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Mateus. E no dia
dia 18 de maio, no momento em que cerca de 120 crentes estavam empenhados na oração, todos se aperceberam de uma estranha presença na sala. E ao mesmo tempo os discípulos tornaram-se conscientes de uma sensação nova e profunda de alegria espiritual, de segurança e de confiança. Essa consciência da nova força espiritual foi imediatamente seguida de um vigoroso impulso de sair e de proclamar publicamente a palavra do reino de Deus e as boas novas que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. Pedro levantou-se e declarou que aquilo devia ser a vinda do Espírito da verdade que o Mestre lhes havia prometido, e propôs que fosse ao templo e iniciasse a proclamação das boas novas. E todos fizeram, e muitos apóstolos morreram crucificados, morreram de várias maneiras depois disso daí. E o outorgamento do Espírito da verdade, ele vem para restabelecer a mensagem de Jesus de um modo tal que cada grupo novo de mortais tem uma versão sempre nova e atualizada da palavra de Deus. Não adianta a gente pegar e transpor aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás para agora, porque os tempos são outros. A verdade é viva, ela está sempre sendo evoluída, né? Então, a primeira missão do Espírito é fomentar e profissionalizar a verdade, destruir o sentimento de orfandade do crente, pois você tem fé e você tem o Espírito do Pai e de Jesus com você. Preparou efetivamente todas as mentes do homem comum para a dádiva posterior do ajustador em toda a humanidade. Em um certo sentido, esse Espírito da verdade é o Espírito tanto do Pai universal como do Filho Criador, e ajudar os homens a relembrarem-se das palavras do Mestre e compreenderem, bem como para iluminá-los na reinterpretação da vida dele na face da terra. E no dia de Pentecostes, a religião de Jesus quebrou todas as restrições das nações e das prisões raciais. E logo em seguida a gente criou de novo essas restrições e prisões nos montes de religiões que nós temos aí, dos sistemas de crenças que nós temos aí. E com isso se completou toda a influência dos espíritos que nós temos para ajudar-nos na ascensão. Então nós temos aqui o ajustador do pensamento, a gente tem a presença do Filho Eterno, a presença do Espírito Infinito, o quarto, que é o Espírito da verdade que faltava, chegou para nós. Nós temos o Espírito Infinito e o Espírito Materno, que é o chamado Espírito Santo, e os 7 espíritos ajudantes da mente, que não são espíritos, são circuitos que nos ajudam à evolução. E o Espírito do Pai e dos filhos do Espírito, o Espírito dos mortais ascendentes dos reinos, que é o corpo de finalidade do paraíso, que também está aqui ajudando o nosso trabalho. E assim a dádiva do Espírito da verdade trouxe ao mundo e ao seu povo, aos seus povos, o último dom do Espírito, destinado a ajudar a busca ascendente de Deus aos homens. Bom, aqui terminou. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante que nós descobrimos faz umas 2 semanas, que é a imagem de Jesus. O que acontece é o seguinte: existe um mosaico na Turquia que foi muito utilizado entre o século I e VI para fazer as imagens de Jesus com base no Santo Sudário. E este daqui é mosaico e foi descoberto por uma pessoa, por um pesquisador, que trouxe isso para a modernidade e, usando a técnica do computador, eles começaram a aproximar esta imagem da imagem de Jesus. E acontece que uma menina chamada Akiane Kramaric, ela mora nos Estados Unidos, ela recebeu... Ela morava nos Estados Unidos, ela com 4 anos, ela está com 20 e poucos anos hoje, recebeu a visitação de um ser, de um anjo, dizendo que ela tinha um dom. E realmente essa menina tem um dom da pintura. Ela faz coisas incríveis, não é pelo valor, mas as obras de arte dela são um negócio impressionante, o que essa menina está fazendo em termos de arte, do que ela faz com pintura, poesia e tudo mais, e ela fala que ela veio trazer uma mensagem de paz para o mundo. E com 8 anos, ela pediu a Jesus... Com 5 não, mas foi com 8 que ela pintou. Não, foi com 8. Tenho certeza. Foi com 5? Foi com 8, acho. Mas a gente confirma isso, não importa. Olha o conflito. Ou com 5 ou com 8 anos, ela pediu para que Jesus se apresentasse a ela para ela poder pintá-lo. Ela pediu, efetivamente.
E diz que demorou um tempo, quanto tempo, eu não sei, ela demorou um tempo, diz que um ser bateu a porta dela, que ele é conhecido da família, tá, eu sou o modelo de Jesus. O carpinteiro da família bateu na porta dela e falou, eu sou o modelo que você está esperando. E ela pintou este ser sem saber disto daqui. Ela pintou isso daqui com 5, 8 anos, não sei lá. Ela pintou, olha a semelhança que essa menina pintou a imagem de Jesus. E ela chamou essa imagem de príncipe da paz. E ela chamou essa imagem de príncipe da paz sem saber. Vocês podem entrar no site, veem as entrevistas dessa menina, ela foi na Oprah. Ela tem uma paz, uma tranquilidade. É muito bonito a gente olhar as coisas da Ariane Kramaric. Realmente ela está aqui transmitindo alguma coisa para essa humanidade. Eles aproximaram a imagem e ela pintou, independente de saber disso, qualquer coisa. Olha a imagem que essa menina fez e olha a imagem que computadores aproximaram desse mosaico que foi encontrado na Turquia. E do sudário, isso daqui é com base no Santo Sudário. Essas imagens são com base no Santo Sudário e no Santo Sudário pegaram e fizeram isso daqui. E ela pintou isso daqui. Se é ou não é, eu não sei, imagem não importa, mas entre tantas imagens que tem, eu achei bonito mostrar para vocês uma coisa que talvez possa ter algum fundo e que realmente veio de uma forma diferenciada. Obrigado. Tá, pessoal, coming back. Olá, pessoal. Como sempre, muito bom isso aí, né? Nossa, meu É. Deus do céu. Dá tempo da gente bater papo ainda ou já está acabando? Não, a gente tem menos de 2 minutos. É. Então vai ser difícil a gente falar muita coisa. Eu só queria que vocês me dissessem o que vocês entenderam de dispensação, que desde a época de Moisés, né? Acho que Adão e Eva também, não havia dispensação no nosso plano, no nosso planeta. Hum. E ele fez a dispensação, quer dizer, ele liberou todos aqueles espíritos mesmo evoluídos, é isso? Eu entendi como uma libertação, né? Eu Uma acho que os libertação, né, espíritos, do planeta, né? Eles estavam no é, planeta de ainda. tempo em Aí tempo, as pessoas ficam presas aqui no planeta, independente do grau, e aí Uhum. tem um portal que se abre para eles poderem ir para onde tem que ir. É mais ou É, menos, então, é um resumo. foi isso que eu entendi. É que desde a época de Adão e Eva não havia uma dispensação, aí Moisés, bababá. Entendi isso. Muito bom, muito interessante Muito essa coisa. interessante. Gente, 1 minuto. É. 1 minuto aí para acabar. Vamos lá. O que vocês acham aí, tia Ana? Eu nem. Meu Deus, que coisa Já, eu sei linda. que você gosta de falar, mas tem que ser muito rápido. Tem Tem que ser menos em de um 1 minuto. minuto e depois fazer uma oração rápida, Se der. Vamos lá. se der. Vamos agradecer do fundo de nossos corações Depois. a palestra da noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade